a relação entre sociedade e elementos do clima, né? A gente vai estudar a relação entre poluição atmosférica, né, e elementos da atmosfera, né? Alguns fenômenos que são bastante específicos, né, e não estão nas descrições de tempo e clima, né, que a gente fez até agora. A gente estudou várias características da atmosfera para chegar no clima. E a gente terminou de estudar clima na semana passada. Entretanto, né, a gente tem toda uma história de fenômenos climáticos que não está diretamente associada, né, ao clima em si, né? Por quê? Porque são fenômenos pontuais, são fenômenos que ocorrem em alguns lugares bastante específicos, ou mesmo, né, e aí é o debate contemporâneo, alguns acham que eles estão interferindo no clima, né, outros não, né, mas a comunidade acadêmica de geografia, de climatologia, de meteorologia está cada vez mais convicta, né, por pesquisas, por cada vez mais tecnologia que a gente coloca nas pesquisas da atmosfera, que a humanidade está interferindo no clima de maneira significativa, né? Isso vem aí sendo estudado desde a década de 90, né, 80 para a década de 90. Isso tem sido um elemento fundamental nas discussões sobre geografia, sobre clima, que a nossa forma de vida, a nossa forma de organização da nossa sociedade interfere diretamente em alguns elementos climáticos, né? Em alguns fenômenos climáticos bastante específicos, como por exemplo furacões, né? E a gente vai chegar lá. Vou mostrar aqui para vocês uns slides. Só para quem está aí com o livro na mão, a gente vai estudar da página 26 a página até o final do capítulo, a página 33, Geografia 4. Porque as imagens estão aqui, mas uma imagem eu acho que não ficou muito boa. Vou pedir para vocês darem uma olhada no livro. Tá. Vamos lá. Estão observando aí, pessoal? Os slides? Sim. Sim. Né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Esse é o nome da nossa aula de hoje, né? Poluição atmosférica e eventos climáticos. Esse é um ponto fundamental, né? Um ponto de start aqui para a gente pensar tudo o que a gente vai pensar na nossa aula, né? Os nossos fenômenos climáticos violentos, né, nossas catástrofes ambientais, estão relacionadas com a poluição atmosfera, né? Sempre pensando, né, que a nossa economia, né, a nossa relação social de trocas, né, está baseada numa economia de industrialização e urbanização baseada no consumo, na produção baseada em carbono, né? Ou seja, se tem produção, tem consumo, né? Esse consumo, essa produção é feita nas indústrias, esse consumo é feito num mundo cada vez mais industrializado, né? E os combustíveis fósseis são base, material, né, dessa nossa sociedade, né? Isso a gente vai estudar ano que vem. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses assuntos mais especificamente, né? Desde o século XIX, queimar carvão, né, até a chegada do petróleo, né, são combustíveis altamente poluentes. E são combustíveis que estão numa escala massiva na nossa sociedade, né? Ou seja, quase todos os países do mundo são dependentes desse tipo de energia. E, portanto, né, como são combustíveis de queima, né, essa queima gera algum resíduo, e esse resíduo vai para a atmosfera.
essa é uma das fontes fundamentais do nosso problema que a gente vai estabelecer aqui. E portanto, chegou mais alguém. E portanto, a questão aqui é pensar e refletir como essa poluição, como essa nossa vida em sociedade está interferindo nesses fatores atmosféricos e está interferindo no clima de forma geral. Então, aqui agora a gente vai estudar vários eventos climáticos, várias dimensões da atmosfera, né, que nos ajudam a entender essa conjuntura de mudanças climáticas. Vamos estudar agora alguns elementos separados que fazem um conjunto para a gente pensar essa alteração da dinâmica atmosférica que a gente está vendo cada vez mais presente. O primeiro deles, né, são os ciclones ou eventos extremos atmosféricos, né? Ciclone, tornado, furacão, né? Trombas d'água, né, que é o tornado na água, né? Todas essas formações, né, elas estão intimamente relacionadas com a temperatura na superfície, né, decorrente dessa liberação de calor, né, que formam condições para essa convecção, né, para esse ar girar de forma bastante rápida, forte e destrutiva, né? No mapa que vocês estão vendo aí, né, estão algumas das principais áreas de ciclones tropicais que a gente conhece, né? Por que o ciclone tropical? Né? Porque eles estão na faixa tropical, né, entre os trópicos, né, do planeta Terra, né? Como a gente já sabe, é uma área de maior incidência solar, portanto a superfície da água fica quente. Quando ela aquece, né, ela gera, né, esse ambiente propício para esse ciclone ocorrer. Por isso ele é chamado de ciclones tropicais, né? E aqui no livro, na página 26, tem uma frase bastante interessante, né? O boxezinho roxo tirado do Francisco Mendonça, que é um geógrafo também. Quanto mais aquecidas as águas superficiais dos oceanos, maior a potência dos ciclones. Assim, a ocorrência dos ciclones encontra restritas aos oceanos tropicais, sobretudo entre 5 graus e 15 graus de latitude, mas às vezes até em latitudes de 22 ao sul a 35 ao norte graus, né? Principalmente no fim do verão em cada hemisfério. Veja, se a temperatura da água da superfície da água é um fator fundamental para explicar a ocorrência, né, desses ciclones, se a nossa sociedade está gerando cada vez mais gases, esses gases estão aquecendo a temperatura da Terra, a probabilidade, né, de ocorrer mais e mais eventos extremos dessa forma, né, é maior. Portanto, tudo que a gente vai ver agora aqui, a partir de agora, eles são fenômenos climáticos isolados, né? Eles têm características diferentes, mas todos eles, né, estão intimamente relacionados com a nossa poluição atmosférica, como a nossa vida em sociedade interfere na atmosfera e nesses eventos, criando, né, ou aumentando a probabilidade desses eventos ocorrerem. Olha a magnitude desses eventos, mas preste atenção, em todos os lugares, né, entre os trópicos tem esse evento, né? Em um lugar, o Atlântico Sul, que é um lugar privilegiado
que é exatamente onde a gente está. É raro acontecer algo do tipo no Brasil, muito raro. Mas tornados, né, pequenas é um ciclone de forma mais branda, né, acontece bastante. Tanto o tornado é uma tormenta, né, que gira em torno de si mesmo, né, de grande intensidade, porém de pequeno diâmetro, né, com o ar se levando rapidamente. Né. O tornado é mais intenso que o ciclone tropical, porém muito menor, de duração muito mais curta. Né. Portanto, ele é menos destrutivo. Né. Apesar de ser destrutivo, ele é menos destrutivo. Diferente do ciclone, diferente do furacão, o tornado, né, ele age no Brasil. Né. No livro, na página 28, né, ele chama atenção para isso. Né. Diz assim: no Brasil, a incidência dos tornados é mais acentuada nas regiões sul e sudeste. Alguns exemplos de tornados no Brasil nas últimas décadas são Itu em 91, Indaiatuba em 2005, no oeste de Santa Catarina em 2015, no norte do Paraná em 2010, né, em São Paulo em 2013, em Francisco Beltrão em 2015. Ou seja, né, mas nos últimos anos a gente viu bastante tornado no Brasil. Ele é um fenômeno, né, como eu falei, diferente do ciclone, diferente do furacão. Entretanto, ele causa, né, algum impacto sério por onde ele passa, né, apesar de ser muito mais curto. Né, porque, né, a comparação com o ciclone, com o furacão, ela o furacão é muito destrutivo. Né, a gente acaba acompanhando muito a sociedade americana, né? Como a gente viu, tem vários outros lugares do mundo, mas os Estados Unidos chama atenção, né? E a gente vira e mexe, vê, né, os furacões formando e as correntes de devastação que ele gera, né? E aí, não só nos Estados Unidos, em todo, né, o Golfo do México, todo o Caribe aqui, né, sofre muitíssimo com furacões de elevada capacidade destrutiva. Né? E furacões podem chegar, não é até Nova York, né? Quando eles têm força, né, eles chegam até lá em cima dos Estados Unidos. Né? E isso gera aí um rastro de destruição bastante grande. E os Estados Unidos, né, tem toda uma política de proteção a essas áreas que são mais suscetíveis aos furacões. Né. Entretanto, né, os últimos anos isso tem sido uma crítica interna. Né. A preparação, o investimento do Estado americano para mitigar os efeitos de furacão tem sido cada vez menor. Isso tem sido um debate sério, né, na sociedade americana cada vez mais. Né? Falamos do tornado. Né? Outro fenômeno que está intimamente ligado ao aquecimento das águas superficiais é um fenômeno que foi conhecido como El Niño, né? É o menino em espanhol. Né? Esse fenômeno se caracteriza, né, pelo aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico, na sua porção equatorial. Né? Ou seja, Oceano Pacífico na sua porção equatorial. Notadamente no litoral do Peru e do Equador. Né?
Essa ocorrência é verificada normalmente na época de Natal, agora, no final do ano. O nome do fenômeno faz, portanto, referência ao menino Jesus, o menino que nasceu no Natal. E vamos observar, um pouco melhor essas informações do mapa. As águas superficiais do Pacífico interagem com a atmosfera, e geram uma gangorra, um movimento de pêndulo, com as porções a leste, na Ásia. O El Niño está associado ao enfraquecimento da alta subtropical do Pacífico Sul, pressões baixas, e ao enfraquecimento do sistema de baixa pressão na porção oeste do Pacífico, pressões normalmente baixas. Ou seja, cria aí um sistema de alta e de baixa pressão, o que faz que o ar se inverta. O ar venha do leste para o oeste. E aí no mapa de cima, ele demonstra exatamente isso. Ele faz com que o ar seco fique na Ásia, e essa água equatorial, essa água do Pacífico entre Peru e Equador, fique quente e chuvosa. Essa atmosfera fique quente e chuvosa. O El Niño gera mudanças significativas no tempo em várias partes do mundo, impactando atividades humanas, notadamente a pesca, a queda da produção agrícola nas áreas suscetíveis às secas, a perda de safra nas áreas de grandes enchentes, porque chove. A chuva é fundamental para a economia do agronegócio, entretanto, se chove muito é um problema. Incêndios florestais decorrência da estiagem, na Amazônia, na Indonésia, no Sudeste Asiático, enchentes catastróficas em áreas urbanas como no centro-sul do país, porque esse ar quente e chuvoso chega no centro-oeste e no sul do país. Se tem o fenômeno El Niño, que é o menino, os pesquisadores começaram a perceber um fenômeno diferente, exatamente ao contrário. Eles resolveram chamar de La Niña, em espanhol, a menina. E se o ar seco ficava no sul, sudeste asiático, agora é a chuva que vai para lá, e o ar seco e frio fica parado nessa área equatorial. O fenômeno da Laninha é o oposto ao El Niño, sua frequência é menor. As águas superficiais do Pacífico tropical no litoral do Peru sofrem um resfriamento atípico, e como El Niño provoca mudanças no tempo em várias regiões do espaço mundial. No Brasil, os efeitos da Laninha são rápidas passagens de frente fria sobre a região sul, temperaturas próximas da média ou um pouco abaixo da média sobre a região sudeste durante o inverno. Esses fenômenos, quando eles são muito fortes, eles acabam operando no território nacional de forma mais significativa. E no mapa da página 30 no livro, eu não coloquei nos slides, acabei que eu não coloquei, ele mostra exatamente como as regiões todas na América do Sul, como a América do Sul aparece esse fenômeno. Aí tem um resumão de tudo, de todo esse fenômeno. Vou ler sobre a nossa região aqui, sobre o Sudeste. O padrão das chuvas na região do Sudeste não sofre alterações durante o evento del Niño. Contudo, é observado um aumento moderado das temperaturas durante o inverno. Quando o nosso inverno está mais quente, aqui na região Sudeste,
na nossa região, é exatamente o fenômeno do El Niño agindo. Outro fenômeno atmosférico que está intimamente ligado com essa dimensão, né, da poluição, né, é o efeito estufa. Né? Um efeito fundamental, né, para a gente pensar a poluição da atmosfera. Ou seja, o planeta Terra, né, ele irradia, né, ele aquece, né, ele se aquece de baixo para cima. Né? Ou seja, a luz solar, né, ela chega na atmosfera, né, 45% é observado, 5% é refletido. Né? A gente tem uma radiação terrestre, né, que solta pelo próprio planeta. Né? Naturalmente, né, a gente tem um aquecimento de baixo para cima, né? Essa radiação bate na Terra e sobe. Né? Naturalmente ela tem que subir. Ela tem que manter um balanço de temperatura natural. Só que os gases de efeito estufa impedem dessa radiação bater e sair de forma muito rápida. Se ela batesse, né, se a radiação chegasse na Terra e fosse refletida muito rápida, né, provavelmente não existiria vida na Terra. O país seria frio. O planeta, ele não conseguiria manter as temperaturas médias, né, fundamentais para a agricultura, fundamentais para a nossa vida como um todo. Né? Afinal, tem uma faixa tropical, né, entre os trópicos, né, está grande parte da população, né? Senão o país seria, o planeta seria diferente, seria muito parecido com as extremidades, né? Muito frias. Né? Os gases de efeito estufa eles são fundamentais para ter esse equilíbrio na temperatura do planeta Terra. Portanto, o efeito estufa é um efeito natural que está sendo potencializado pela ação humana. Ele está sendo recarregado, né? Ele está tomando, né, um anabolizante exatamente pela poluição, né, industrial. Né? Os chamados gases de efeito estufa, que são produzidos, né, partículas que são produzidas, né, pela nossa queima, né, pela queima de gás carbônico na nossa sociedade. Né? E aí, no slide, né, toda essa concentração de gases poluentes na atmosfera forma uma espécie de capa sobre o planeta, impedindo o calor irradiado da Terra de voltar a expandir-se da atmosfera. Esse calor retido promove o aquecimento do planeta, que, segundo alguns cientistas do IPCC, né, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, né, fez do século XX o mais quente dos últimos 500 anos, com acréscimo da temperatura média do planeta de 0,3 a 0,6. Veja, isso parece pouco, né? 0, alguma coisa, né? Mas o planeta tem um equilíbrio bastante preciso e bastante sensível, né? Uma mudança de 1 grau, né, 0,9, 0,8 pode significar, né, impactos sérios, né, em vários ecossistemas. Né? Embora ainda muito debatidas, as consequências da aceleração do efeito estufa já são visíveis em vários setores. Né? Derretimento das calotas polares, aumento do nível médio dos oceanos, desordens climáticas, extinção de espécies vegetais e animais em razão do desequilíbrio do ecossistema,
redução de chuvas provocando secas, né? A intensificação do efeito estufa preocupa pelas desordens em maior escala, que podem gerar, por exemplo, escassez de alimentos em áreas atingidas por secas ou inundações, com a necessidade de deslocamento de população. Quando a gente está falando de aquecimento global, né, a gente está falando de um desequilíbrio do planeta, né? Não necessariamente que o planeta está aquecendo em formas brutais, né? Por exemplo, o frio que é severo, né? E a temperatura que é cada vez, as extremidades são cada vez mais severas, né? E quando a gente estuda o efeito estufa, né, nos ajuda a pensar, né, essa nossa atuação na sociedade, né? Como a sociedade está modificando e transformando, né, escalas nunca antes pensadas, né? Como por exemplo, né, o próprio clima do planeta, né? E agora, né, a gente vai pensar dois fenômenos, né, que são fenômenos urbanos, né? São impactos, né, que a gente observa exatamente, né, nas grandes cidades do mundo. O primeiro deles, né, são as ilhas de calor. O aumento de médias térmicas das regiões mais urbanizadas se deve principalmente aos gases poluentes que retêm maior quantidade de calor nas áreas próximas à superfície, ao excesso de concreto e asfalto que desenvolve o calor para a atmosfera e a falta de áreas verdes que amenizam o calor, né? Ou seja, tudo que a nossa cidade moderna foi sendo construída, né, asfalto, né, concreto, ferro e gases poluentes, gases do combustível, né, retém muito calor. É comum a gente chegar numa grande cidade, qualquer área urbanizada até, num dia de calor como esse, os materiais dentro da nossa casa, né, estão fervendo, né, tão quentes, né, no final da tarde, depois de um dia de radiação completa. Por exemplo, hoje aqui em casa, né, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, a casa está horrível, né, está quente, né. Você coloca a mão nos objetos, os objetos estão quentes, a parede está quente. Tem uma hora num prédio, estou no quarto andar, que é o último andar do prédio, um prédio baixinho, né. Até o sol na cabeça o dia inteiro. Quando chega 6 horas, quando o campo, né, aqui comparando, né, quando as áreas não urbanizadas, né, estão com baixas temperaturas, né, subúrbio aqui, esse esquema de suburbano aqui é meio ruim porque ele é meio americanizado, né. A cidade está com a temperatura lá em cima, exatamente pelos materiais que ela compõe, né. Qual o efeito disso, né? O efeito disso é exatamente uma ilha de calor, como, né, uma ilha, né, um ponto com muito calor cercado por baixa temperatura por todos os lados, né? Fundamentalmente pelo nosso material, né, de construção dessa cidade, né? Como amenizar isso, né? Falar em calor, deixa eu só aumentar o meu ventilador aqui. Como amenizar esse fenômeno, né? Áreas verdes intraurbanas, né? A cidade ela tem que ser, ela pode ser, ela tem que ser, para prevenir área de calor, ela ter teias de áreas verdes, né? Porque a área verde ajuda a controlar, ajuda a formar microclimas nas cidades, né? Cidades que têm muitos parques, né? Esses parques interferem nessa microcirculação de ar, né? Nessa circulação de ar que é muito, muito específica uma cidade, né? Ou seja, né, esse é um problema seríssimo, né, que é dos grandes centros urbanos do mundo hoje, né?
inclusive da cidade do Rio de Janeiro, das grandes metrópoles do Brasil, São Paulo, etc. Né? Eu cresci numa rua, aqui no meu bairro, que eu conseguia ver grande parte da Zona Norte, uma rua alta, então eu conseguia ver grande parte da minha infância, até o final da minha adolescência, grande parte da Zona Norte do Rio de Janeiro, assim, via muita coisa. Assim. E no final da tarde, né, você via aquela camada de poluição assim, no horizonte, assim, uma faixa cinza, meio acinzentada, de poluição na cidade do Rio, assim, que é exatamente, né, o que provoca, né, esse fenômeno da ilha de calor. Né? Uma das coisas que provoca esse fenômeno a poluição, né? Esses gases que retêm calor na baixa atmosfera, assim, retêm calor muito próximo à superfície. Assim, né? E que está muito associado também com o fenômeno que a gente vai ver o próximo, né? Que é a chamada inversão térmica. Né? Nas grandes cidades, onde há maior concentração de gases poluentes na atmosfera, né? As possíveis alterações na circulação das camadas de ar próximas à superfície pode agravar ainda mais a poluição. Né? Normalmente, o ar quente sobe para as camadas mais elevadas, né? E se esfria. Né? Em dias mais frios, notadamente no inverno, quando o ar atmosférico tem menores temperaturas próximas à superfície, né, ocorre uma coisa chamada estagnação na atmosfera. Né? As camadas de ar quente e fria não conseguem circular. Né? Assim, não há uma dispersão de poluentes, tornando-se mais comuns casos de irritação dos olhos, dor de garganta, doenças respiratórias como asma e rinite. Né? A gente tem uma inversão térmica. Né? Esse mapa que não sei se dá para vocês, esse gráfico não sei se dá para vocês verem muito bem. Né? Como a situação normal, né? O ar quente sobe, né? Um ar frio e um ar mais frio. Né? Ele vai se esfriando ao longo do tempo e vai levando poluente. A situação da inversão térmica, né, a gente tem, isso acontece muito no inverno, né, o ar frio ele está muito próximo à superfície, né, ele forma uma camada de ar quente que não deixa o ar quente subir, né, fica ar quente, ar frio, ar quente. O que acontece com os poluentes? Eles ficam estagnados na atmosfera pelo ar frio. Eles ficam capturados pelo ar frio. O ar quente não consegue passar, não consegue subir dessa barreira. O ar poluente fica todo preso